Soberano e eterno Deus de toda glória, Senhor de bondade, Senhor de misericórdia, Deus de todo poder, de todo favor, Senhor, nós nos humilhamos diante da tua santidade, reconhecemos que não há outro Deus além de ti, ninguém é como o Senhor, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai justo que repreende e castiga aquele que tem por filho e aquele que ama. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu favor sobre as nossas vidas, vem com a tua graça sobre as nossas vidas, cobre-nos debaixo do teu precioso sangue e leva-nos em lugares que nosso coração ainda não entrou, meu Pai. Leva-nos em lugares que a nossa mente ainda não expandiu, meu Pai, e que a gente possa entender tudo que o Senhor quer para nós nesses dias. Tudo, Senhor. Que a bênção do Senhor não seja somente fruto do nosso trabalho, mas seja fruto de um relacionamento profundo com o Senhor e com a tua palavra, e que teu nome seja glorificado. Graças a Deus. Irmãos, então é muito isso. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a pedagogia de Deus, né? A diferença da cultura conservadora da cultura revolucionária, né? Eu faço parte de uma cultura conservadora que acredita na família, na educação e na igreja, né? E a cultura revolucionária tem 3 inimigos. A cultura revolucionária, os inimigos da cultura revolucionária é a família, a igreja e a educação. Por isso que esses 3 ambientes estão sendo tão minados nesses dias. Tão minados. Está sendo muito minado nesses dias. O que está acontecendo, né? A cultura revolucionária, que está acima de Karl Marx, né? Está acima do marxismo, está acima de tudo, querido. Isso é uma cultura que nasceu na escola de Frankfurt há muitos anos atrás. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso, né? Dos pensadores que ficaram pensando como que a gente faz para manter, né? Para trazer, para quebrar essa fibra moral dessa cultura conservadora, tocando na família, tocando na educação e tocando na igreja, né? Cultura é um conjunto de crenças e valores que passa de geração para geração. Tá pegando aí? Cultura é isso, é um conjunto de crenças e valores que passam de geração para geração. E quem é que estabelece esses valores? É a família, irmãos. A família que estabelece esses valores, os princípios da família que estabelece os valores de Deus. Então, os valores de Deus, né, quem estabelece a crença é a igreja, os valores é a família, e a escola ela dá continuidade a essa moralidade, né, onde a criança passa mais tempo. Então esses pensadores eles tiveram a brilhante ideia de não fechar as igrejas, mas tocar a partir das crianças, né? Você percebe que foi assim no Egito, quando o faraó mandou matar os meninos, foi assim com Herodes, quando Herodes mandou matar os meninos. Sempre que Deus está levantando uma geração de libertadores, Satanás quer tocar as nossas crianças, né? As crianças são os hospedeiros, eles chamavam assim. Essas pessoas que criaram isso, elas chamavam as crianças de hospedeiros da revolução. Por isso que é muito mais fácil tocar a criança, né, do que tentar discipular um adulto. Então eles começam pelas crianças. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui os comentários do Instagram para a gente poder conversar um pouquinho sobre oração, né? Primeira coisa que eu devo assimilar é que tudo que me dá trabalho na vida é fruto do trabalho, não é fruto da convivência, do relacionamento com Deus. Amém? Não é fruto da convivência, do relacionamento com Deus. Juntos, Juscelio. Irmão, falar em Juscelio, pastor Juscelio está aqui na live. Falar em Juscelio. Juscelio deu um curso agora de criação de filhos. Sensacional, 3 aulas sobrenaturais. Você precisa entrar lá no canal do pastor Juscelio de Souza, no Instagram, no canal dele, e você vai ser poderosamente abençoado. Criar filhos ao modo de Deus. Amém? Porque é justamente isso que essa cultura revolucionária tem feito. Ela trabalha contra a família, contra os valores da família, contra a educação e contra a igreja, né? Porque a família estabelece os valores, a igreja as crenças, e a educação ela dá continuidade a isso desde criança, né? Por isso que é muito mais fácil trabalhar com as crianças, né? Treinar as crianças a fazer as coisas erradas. E é isso que nós temos visto na mídia, atacando as nossas crianças, atacando os nossos filhos. E eu, como um servo de Deus, como um pastor que defende a moral, nós precisamos sim
trabalhar em prol do reino de Deus. Então tudo que fazemos deve ser um testemunho, amém, da presença de Deus nas nossas vidas. Tudo que fazemos. Eu vou precisar tirar aqui, vocês me perdoem, mas eu vou ter que tirar aqui o comentário do Instagram para não ficar travando. Já tem gente dizendo que está travando. Tá bom? Então tudo que fazemos deve ser um testemunho. Querido, o adversário, ele está de olho em quem? Está de olho na família. Ele está de olho na igreja, ele está de olho na educação. Por quê? Porque é aí que você forma, né? Aí que você forma a fibra moral. Louvado seja Deus. Então a igreja, ela tem que andar na frente de Satanás. Pois foi para a igreja que Deus revelou os seus mistérios, amém? A igreja não tem que andar no calcanhar de Satanás. A igreja tem que andar na frente, porque ela tem mistérios, ela tem revelações das escatologias, dos próximos dias, e nós precisamos estar com a nossa mente voltada para isso. Por isso que a Bíblia é profética, e quando você vive profeticamente, a sua mente se expande para isso, querido. Então a igreja está acostumada com a uniformidade de Deus, mas Deus é multiforme, nem sempre que alguma coisa parece que está fora do seu padrão igrejeiro, amém, está fora da vontade de Deus. A gente está criminalizando as diferenças. Às vezes a gente criminaliza a discórdia, a gente criminaliza a opinião contrária. Ou seja, eu tenho uma opinião contrária do Mica, então eu sou um criminoso, porque o Mica está certo. Ei, quem está certo é a palavra de Deus, amigo. Quem está certo é a Bíblia. Amém? Então tudo que está acontecendo está dentro do padrão, né? Pois isso é o sinal que Deus é fiel ao seu padrão bíblico. Então tudo que está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras, está de acordo com o padrão bíblico de Deus. Então eu tenho que trabalhar de acordo com o padrão bíblico do Senhor. E isso vem mostrando o quê? Que Deus é fiel ao seu padrão bíblico. Então esse conjunto de crenças e valores que nós chamamos de cultura, né? Que passa de geração em geração, a gente tem que rever a nossa cultura. Se a nossa cultura realmente é uma cultura celestial, que preserva os valores, que preserva a honra, que preserva a generosidade, que preserva o amor, não é? Então a gente não pode tentar moralizar a imoralidade. Tem coisas que não tem mais jeito, irmãos. Tem coisas que só o padrão de Deus pode dar jeito nisso. Então, por favor, entenda nesses dias, não chore pelos seus sofrimentos, pois tudo faz parte do seu propósito. Então algumas coisas que podem estar dando errado nesses dias, não é para tirar você do propósito, é para justamente encaminhar você para o propósito de Deus. A igreja, ela deveria apontar os sinais proféticos dos últimos dias, mas às vezes parece que a igreja ela tá tão envolvida com tantas coisas que ela não consegue apontar os sinais proféticos para o próximo dia. Ah, pastor, eu sou um libertador, eu sou um pregador do evangelho. Querido, todo libertador ele passa pelos processos para ser construído nele o caráter de um libertador. O próprio Jesus, que Deus disse, esse é meu filho amado, teve que passar 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Por quê? Porque Jesus nunca tinha sido tentado como um libertador. Ele foi tentado como o filho do Zé, o filho da Maria. Mas agora não, agora ele era um libertador, né? Agora foi apresentado publicamente. Então agora, quando você é apresentado publicamente, o negócio engrossa, o caldo engrossa, meu amigo. Amém? Então nós precisamos respeitar o ciclo. Amém? Eu já falei isso aqui. Se você não respeitar o ciclo, você vai andar em círculo. E vai fazer da sua vida um circo, uma diversão. Sua vida não é uma diversão, ela tem um propósito. Você pode se divertir na vida sim, mas ela tem um propósito. Qual é o propósito da sua existência? Isso só Deus pode te dar, porque Ele é o Criador de todas as coisas, meu irmão. Só Ele pode te dar, só Ele pode revelar esse mistério da vida, que é o propósito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aprenda uma coisa, a maior obra de um cristão é a morte. Como assim, pastor? É claro, por quê? Pois aquele que não está morto não está pronto para ressuscitar. Então a maior obra de um cristão não é construir uma igreja, não é construir um império, é morrer para as coisas deste mundo, para que a vida de Deus se manifeste na vida dele. Amém? Para que ele seja um pai segundo o padrão de Deus, seja um marido segundo o padrão de Deus, seja um cidadão segundo o padrão de Deus, faça negócio segundo o padrão de Deus, constitua família segundo o padrão de Deus. Existe um padrão original. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão relativizando
o absoluto. Tem uma ordem absoluta que é a ordem de Deus, irmãos. Ah não, cada um vive o que quer. A Bíblia diz que quando não havia rei, cada um fazia o que queria, sem ordem. Amém? Ordem. Às vezes nós organizamos tanto, mas não tem ordem. Então nós não podemos mais relativizar o absoluto. Existe o absoluto. O absoluto é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Então, eu vou repetir, a maior obra de um cristão é a morte. Pois aquele que não está morto, não está pronto para ressuscitar. Então você está morrendo, essa palavra está matando as suas vontades, seus desejos. Como eu disse essa semana, você é um ser psicológico, você é um ser sociológico, você é um ser biológico e você é um ser espiritual. Amém? Você é biológico, você come, dorme, descansa. Você é psicológico, você tem emoções, vontades, desejos, paixões. E você é um ser sociológico, você vive no meio de pessoas. Você vive no meio de gente e você tem que amar as pessoas. Amém? Deixa eu usar um texto aqui, gente. Abra comigo aí, se você trouxe Bíblia. Lucas 11. A oração diligente e persistente. Eu quero falar sobre isso hoje. Oração diligente e persistente. Então vamos lá. Lucas capítulo 11 e o versículo de 1 ao 13 nós vamos ler. Está escrito assim. Um dia. Tá ligado aqui, Mica? Tá ligado? Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Olha, os discípulos não pediram ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer a tua obra. Não, eles disseram ensina-nos a orar. Porque se eu não sei orar, se eu não busco a Deus, todas as outras coisas que eu faço podem não fazer sentido. Se eu posso estar muito bem funcionando fora do padrão de Deus. Ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Eles lhe disse: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação e nos livrai do mal. Versículo 5 de Lucas 11. Então ele disse: qual de vós terá um amigo que, se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e eu não tenho com que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-te os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação. Ele dará tudo o que lhe ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual é o pai dentre vós que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos... Uau, isso aqui é forte, hein, gente? Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Uau, uau, uau. Então, vamos lá. Os discípulos chegam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração mais conhecida e famosa do mundo. O Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ok. E aí Jesus começa a dizer assim: qual de vocês, por exemplo, você está dormindo já com seus filhos, aí chega um amigo, bate na porta e diz: arruma uns 2 pães, 3 pãezinhos aí para mim, porque chegou um outro amigo lá em casa e eu não tenho o que dar para ele. Aí você está dormindo, se você não atender a porta porque você é amigo dele, você vai atender porque ele está lá batendo, importunando. Aí o Senhor diz assim: vocês que são maus, sabem das boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai que está no céu, não vos dará também com você, para você, todas as coisas? Ele diz: qual de vós que pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Ou pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Ou pedindo um ovo, vai dar um escorpião? Ou seja, você que é mau, sabe das boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai que está no céu, não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir? Olha, nos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então aqui, a lição desse texto é muito grande.
Primeiro, ensina-nos a orar. Mas como se faz isso? Aqui Jesus, no versículo 5, ele enfatiza, qual de vós dentro tem um amigo que procurava de noite, a história que eu contei. Aqui Jesus enfatiza a questão da persistência. Ele diz, você tem que ser persistente. Ele está dizendo o seguinte, eu sou seu amigo, você está batendo na minha porta, né? Eu sou até capaz de dar, não é nem porque você merece, é porque você é persistente. O Senhor está deixando claro aqui, Jesus enfatiza aqui a questão da persistência, né? Irmão, diligente, que trabalha com gosto e dedicação, né? É ligeiro, é rápido de raciocínio. A Bíblia diz que o diligente será colocado diante dos reis. Então a oração ela tem que ser diligente e persistente. O persistente é que insiste sempre e sempre, ele está sempre batendo ali, ele não desiste enquanto aquilo não acontecer. Por isso que a Bíblia é clara, quando ela diz pedir, pedir, ela está dizendo para você insistir, para você persistir, para você não desistir, para você atacar. Amém? Quando ela diz bater e bater, não é bater, é bater e bater, é gerúndio, é continuidade. Amém? É ando, indo, é batendo firme, batendo pesado, batendo forte, é não desistindo, é conversar com Deus o dia inteiro, é persistir. Aí chega uma hora que Deus vai ter que dizer para você, não, eu não vou fazer isso. Aí quando ele diz, não vou, se você tem uma palavra, não vou, então para de fazer aquilo. Não pede mais uma coisa que Deus não vai fazer. Você está pedindo uma coisa que Deus não vai fazer, não é persistência, é tolice. Se você insiste uma coisa, você está insistindo num pedido que Deus diz, não vou dar, não vou fazer, chega, acabou, ponto. E você continua persistindo, isso é tolice, é burrice. Não é? Agora, persistência não. Persistência é quando você ainda não tem a resposta. Deus não falou nada com você ainda. Mas você não sabe então se Deus quer ou não quer. Então você continua persistindo. Se você tem uma palavra de sim ou de não, ou você persiste ou você desiste. Não é? Agora quando Deus não respondeu, não é? Fica aí. Seja diligente. Ore com propósito. Busque a face do Deus Altíssimo. A persistência é o ingrediente chave para a oração, querido. A diligência, olha, veja bem. Pega esse trocadilho aqui. A diligência acredita que se chega diante de Deus com persistência. A diligência acredita que se chega diante de Deus com persistência. Então seja diligente. Batei, batei, abri-se-vos-á. Amém? Batei, batei, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscai, não desista. Então o Senhor está me ensinando aqui. Repete essas palavras comigo. Diligência e persistência. Agora veja bem, não seja tolo. Se eu estou persistindo numa coisa que Deus já disse que não vai ser para mim, não é meu, não vai ter nada para mim, então eu estou sendo tolo. Agora, se eu não tenho uma palavra, não tenho uma revelação, em nome do Senhor Jesus, eu declaro clareza de Deus na sua vida e na sua oração. Então, qual é o benefício da diligência? A diligência, ela acredita que se chega diante de Deus com persistência. E a persistência acredita que se for diligente, Deus responderá. Eu vou ter que repetir isso aqui. A diligência acredita que se chega diante de Deus com persistência. E a persistência acredita que se for diligente diante de Deus, Deus responderá. Então as duas coisas caminham junto. Fé e obras, amém? Bênção, amém? Ali as duas coisas caminham junto. Fé e a obra. Seja diligente, tenha fé, mas seja persistente nas suas obras. Amém? Aqui, crescer na graça e no conhecimento. Graça, persista. Vai lá, persista. Não desista. Só vamos abalar os fundamentos através da oração, querido. Você não abala os fundamentos de outro jeito. Por isso esse jejum do dia 1º até o dia 3, nós vamos jejuar, buscar o Senhor. Amém? Dia 31 agora para o dia 1º é Pentecostes. E no calendário judaico vai ser lindo. Agora, o que ele quer dar, Mica? Ele diz assim, vós que sois maus sabem das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que estará no céu, não vos dará o Espírito Santo. Deus deixou a bola aqui na marca do pênalti, ele está dizendo o que ele quer dar para você. Ele está dizendo, eu quero dar o Espírito Santo, você está pedindo coisa nada a ver, meu. Você está pedindo coisa que não vai contribuir com você, não vai te ajudar. Eu só quero te dar o Espírito Santo, eu quero te abençoar, te dar o Espírito Santo.
não vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então pronto, aqui, a ideia de Deus já está aqui, ó. O que é que Deus quer me dar? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque é Ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que persiste com você. Romanos 8, 26, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Ou seja, o Espírito sabe a vontade de Deus, ele sabe o que Deus quer fazer, ele sabe o que Deus quer dar. Então ele fica insistindo ali naquilo que Deus quer dar. Amém? Porque ele sabe, ele conhece o coração de Deus, você não. O Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então abra outro texto comigo aí, Isaías 56. Isaías 56, e o versículo, pastor, versículos 6 e 7. Diz assim: aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o descanso, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Uau, 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 os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Quem é a casa de oração? Quem é, Mica? Casa de oração. Você é a casa de oração, porque o Espírito vem habitar em você. Amém? Ainda que nós temos várias casas de oração abençoadas no Brasil, aqui em Itajaí também tem casa de oração. Então, assim, as casas de oração existem para ativar isso nas pessoas, para que elas busquem a Deus, busquem a oração, né? Lá no iHope, no Kansas, já estive lá várias vezes, né? Mike Beacon está há mais de 20 anos orando 24 horas por dia, uma equipe que não para noite e dia e noite, 24/7, e não para nunca, o fogo não se apaga naquele altar. Casa de oração, o que é que a Bíblia fala sobre a casa de oração? Que o povo que está buscando ao Senhor, ele vai levar para o seu monte, e eles serão felizes na casa de oração, serão felizes na casa de oração. Uma palavra para o eunuco, para o estrangeiro. Amém? Por que Deus está falando aqui aos eunucos e estrangeiros? Será porque não é porque os pastores, os atalais estão um pouquinho desviados? Será que os pastores estão orando? Nós recebemos uma profecia aqui do Davi, o meu sobrinho, ele tinha 5 para 6 anos, quando ele liberou essa palavra algum tempo atrás. 5, 6 para 7, não lembro. Há uns 3 anos atrás ele liberou com meu irmão Júnior, ele disse: pai, o Deus está falando comigo, que os pastores do Brasil não oram, os pastores do Brasil precisam orar para que Deus faça o que ele tem que fazer no Brasil, porque Deus não precisa da sua oração para fazer, mas ele quer que você ore para você não ficar de fora daquilo que ele vai fazer. Então você tem que ser feliz na casa de oração, né? Essa palavra para os eunucos e para os estrangeiros foi liberado. Amém? Eunuco, quem é? Aqueles que não produziam mais, não tinham mais prazer, e eles não estavam produzindo mais. Os estrangeiros é aqueles que estavam juntando espigas no chão, porque a lei do estrangeiro dizia que ele não podia colher, não podia plantar e não colher, mas ele podia juntar espiga no chão, não é? Então chega de juntar espiga no chão e chega de viver sem produção, meu amigo. Chega, você não é eunuco, não é estrangeiro. No reino de Deus você é filho. No reino de Deus você é produtivo. Então eu digo para você aqui nessa manhã, nesse início de tarde, se alegre com Deus na casa de oração. Se alegre com Deus na casa de oração, amém? Você não é o eunuco que não produz. Você não é o eunuco estéril, não. Você vai produzir sim, vai produzir muito. E você não é o estrangeiro que vai juntar espiga no chão. Eu declaro que você não vai juntar mais espigas no chão, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é filho. Filho não come o que cai debaixo da mesa dos seus donos. Filho senta na mesa. Nós declaramos isso para a glória de Jesus. Os estrangeiros sentirão alegria na casa de oração. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou gostar de orar. E eu preciso gostar de falar com Deus, meu Pai, meu Pai. Parece que as pessoas vão orar. Você faz um culto de oração na igreja, meu Deus, não vai ninguém. Você faz um culto de avivamento, vai 200, 1000, vai 3000, vai 1000, vai muita gente. Agora você faz um culto de oração, você diz: eu não estou conseguindo orar. Você não está conseguindo orar porque você não ama a Deus. Você não está conseguindo orar porque você não consegue buscar Deus. Você não tem alegria na casa de oração. Porque a gente acha que oração é dar conselho para Deus. A gente acha que oração é mover o coração de Deus, o coração duro de Deus. É porque Deus é duro. Oh meu Deus, que Deus do coração duro tem que ser movido pela oração. Não.
Quando ele pede para você orar, é para você não ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. E Deus está fazendo algo sobrenatural na nossa nação, na nossa cidade, no nosso país, meu irmão, no globo. Deus está fazendo algo, a pedagogia de Deus está nos ensinando isso. E Deus está nos chamando para oração, para quê? Para a gente não ficar de fora do que Deus está fazendo. Então se alegre. Eu não consigo. A coisa que eu mais ouço dos crentes, eu não consigo orar, pastor. Eu não tenho vontade de orar. Tem dia que eu também não tenho, mas eu fico aqui, ué. A oração não está ligada à vontade, porque ela não está ligada à alma. Ela está ligada ao Espírito, está ligada a ouvir a Deus. Eu vou orar porque eu quero ouvir o que o meu Pai está falando. Eu não vou ficar de fora do que o meu Pai está falando. Eu vou gostar de orar. Eu declaro sobre a sua vida essa unção, amém, gostosa de vontade de orar na sua vida. Será que existe unção gostosa de vontade de orar? Eu não sei, mas eu libero para você esse desejo de ficar com Deus. Você vai estar dirigindo, vai dar uma vontade de ir para casa orar. Então eu vou para casa. Não, você pode orar dentro do carro, mas não fecha os olhos, né? Então aí, eu preciso gostar de falar com meu Pai, amém? Eu desejarei tanto estar com Ele. Deus vai nos tornar alegres no lugar de oração. Nós vamos ter paixão e desejo por falar com Deus. Oração deleitável. Ou seja, eu quero fazer isso, eu quero orar, amém? Deus é lindo, irmão, e quando você estuda essa beleza do seu coração, como Davi dizia no Salmo 27, verso 4, Mica, ele dizia, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza, a sua formosura. Oh meu Deus, então quando eu fecho os meus olhos, eu começo a contemplar a beleza de Deus, eu começo a me envolver com as coisas celestiais, eu começo a entrar pelo novo e vivo caminho a um lugar celestial no Espírito de Deus, aleluia. Parece loucura, mas não é, gente, não é loucura, meu Pai do céu, não é loucura, gente, alguém precisa acordar para isso. Deus é lindo, eu tenho que estudar essa beleza. Pastor Luiz, você acha que Deus gosta? Deus gosta. O que é que você acha que Deus gosta? Pergunta para mim, o que é que você acha que Deus gosta? Eu acho que Deus gosta que você faça pergunta para Ele. Coisa mais gostosa, irmão. Eu tenho um filho de 14 anos, Samuel, fez 14 anos agora em maio. Coisa mais gostosa, os filhos e o neto, quando eles começam a sentar perto da gente, começam a perguntar, pai, o que é isso? Pai, para que aquilo? O pai tem o prazer de ensinar. Aí eu paro tudo que eu estou fazendo, às vezes eu estou no celular, às vezes eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu estou com um livro, às vezes Samuel faz uma pergunta, oi filho, fala. Ele disse, pai, para que isso, para que aquilo? Então, por quê? Deus quer que você faça pergunta para Ele. Uma das perguntas que eu faço para Deus é, Deus, o Senhor tem emoção? O Senhor, como é que o Senhor faz para continuar amando esses caras? Essas pessoas difíceis, Deus, como eu, assim, como é que o Senhor faz? Davi, querido, ele entendeu isso quando ele dizia, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou contemplar a sua beleza. Querido, o que Davi entendeu? Ele entendeu a beleza, a contemplação. Ele não ia para a presença de Deus só para pedir nada. Ainda que a Bíblia dizia para você ser persistente, diligente, né? Davi ele estava ali só contemplando. Contemplei-te no teu santuário, vi o teu poder e a tua glória. Ele cantava a beleza de Deus. Davi era um homem que estudava a beleza de Deus. Por isso que ele levantou levitas na tenda, quando ele levou a arca para... Quando ele levou a arca, Mica, quando ele levou a arca, veja bem, para você ter uma ideia, quando Davi levou a arca para Jerusalém, ainda tinha o tabernáculo lá em Gibeon. O tabernáculo ainda existia. Era para Davi ter botado a arca dentro do tabernáculo, mas ele não. Ele fez uma tenda. Lá no tabernáculo o pessoal matava boi, tinha sangue derramado, mas aqui na tenda não. Ele separa 3 famílias, Asaf, Gedutum e Amã. Pega essas 3 famílias e coloca eles ao redor da arca, constrói instrumentos e dá para eles somente adorar a beleza de Deus. E olha o primeiro salmo que Davi manda eles cantar. Meu Deus, está na Bíblia isso? Está tudo na Bíblia, meu filho. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Versículo 16, capítulo 16 de 1 Crônicas diz assim, trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado.
oferecer holocausto e sacrifícios pacíficos a Deus. Tendo Davi acabado de oferecer holocausto e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Versículo 7. Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graça. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos. Qual foi o primeiro salmo que Davi deu para essa família, para a família de Asaf, Jedutum e Amã? Ele disse, louvai ao Senhor, adoração. Invocai o seu nome, intercessão. Fazei conhecidos os seus feitos, proclamação. Que doideira, cara. Isso é tão forte, gente. Isso é tão precioso. Isso é tão lindo de se ver. Tão lindo de se ver. Davi pega, não coloca a arca no tabernáculo, ele coloca na tenda. Pega um salmo e diz, cante esse salmo. Adorai ao Senhor. Esse salmo está lá em Isaías capítulo 12 também. Se você ler Isaías 12, você vai ver que esse salmo está lá. Porque esse salmo perpetuou, meu amigo. Amém? Isaías capítulo 12. Está lá esse salmo, pastor? Está lá em Isaías capítulo 12. Depois você lê Isaías capítulo 12. Mas deixa eu achar aqui a 1 Crônicas 16, está aqui. 1 Crônicas 16, versículo 7, diz assim, nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo. Salmo de ação de graça. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido o seu feito. Meu irmão, você está entendendo que Davi entendeu? Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entrou no coração de Deus e descobriu que Deus gostava sem que Deus tivesse que pedir. Veja bem, eu vou repetir. Um homem segundo o coração de Deus, ele entrou no coração de Deus, descobriu que Deus gostava sem Deus ter que falar e pedir. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Então, eles cantavam para Deus. Se alguém quiser ouvir, amém. Davi não botou aqueles cantores para fazer nenhuma apresentação. Eles não estavam cantando para ninguém, eles estavam cantando para Deus. Em todo Jerusalém que você ouvia, você andava por Jerusalém, você ouvia lá da tenda. Adorai o Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos. Vamos dizer que era assim. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você ouvia, mas você não via os cantores. Hoje a gente vê. Mas será que a gente está ouvindo as adorações a Deus? Não sou eu quem julgo isso, quem julga é o Senhor. Eles vão cantar para Deus, e se alguém quiser ouvir, amém. Eles poderiam ouvir. Essa era para ser a função dos levitas. Não cantar para pessoas, mas para Ele, só para Ele. Quem canta para a pessoa já recebeu o seu galardão, meu amigo. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Agora, eu nunca serei um ministro de Deus sem oração. Veja bem, alguns rabinos dizem que Deuteronômio, Moisés cantava Deuteronômio, que era a repetição da lei para os jovens guardarem. Samuel, lá em Ramá, ele pega essa profecia, né? Ele é um profeta, juiz, é um legislador, é um sacerdote, profeta e juiz. Ele pega lá em Ramá, a primeira escola de profetas, ele junta a música com a profecia. Agora chega aqui na tenda, Davi junta a intercessão, a adoração e a proclamação. A oração, a adoração e a profecia. A oração, a adoração e a profecia. Você está me entendendo? Irmão, quem canta, quem ministra para a pessoa já recebeu o seu galardão. Então eu não posso ser um ministro do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode cantar na igreja, que você não pode ministrar pessoas através da música. Claro que você pode. Mas o objetivo de um levita é ministrar ao Senhor. Ministrar com o seu instrumento, ministrar com o seu serviço, ministrar com a sua obra, ministrar com a sua palavra, ministrar com a sua oração.
Nós ministramos ao Senhor, somos ministros de Deus. Agora, quem vai conseguir ministrar no coração de Deus sem oração? Deus te chamou para representá-lo, eu já disse isso aqui várias vezes, não para substituí-lo. Sabe, uma das coisas que a presença de Deus faz com você, querido, o que a presença de Deus faz comigo, pastor? Ela acaba com todas as suas opções. Quando a presença de Deus entra na sua vida, você não tem mais opção nenhuma. Acabou. Você não é mais conduzido por nada ou por ninguém. Amém? Ainda que você esteja numa instituição, a instituição, igreja, pseudo-igreja, ela não é mais ela que te dirige, é o coração de Deus. Ele acaba com suas opções, ele acaba com os seus caminhos alternativos. Não há atalho para a santidade sem oração, adoração. Uma oração persistente, diligente, sem adoração, sem intercessão. Então, quando nós estamos aqui falando às vezes de política, as pessoas dizem, olha, não se misture com política. Não estou misturado, eu sou intercessor. Nós estamos intercedendo pelos céus do Brasil, estamos chorando pelos céus do Brasil, não para que ganhe A, B ou C, mas para que os céus do Brasil sejam transformados. E quando o céu é transformado, claro, Deus tem os seus agentes, e Deus vai colocar os seus agentes nos lugares estratégicos. Deus faz isso. E os agentes que Deus colocou, eles não administram a nação para a igreja, porque a igreja não precisa de administração terrena. A igreja tem um cabeça que é Cristo. Todo administrador que Deus levantou não é para administrar para a igreja, é para administrar com justiça aos povos, porque a igreja tem o cabeça e o cabeça é Cristo. Acorda, Brasil, entenda isso. Aleluia. Não há caminhos alternativos para a santidade. Não há caminhos alternativos para a adoração. Entenda isso. Não há caminhos alternativos. Eu sinto graça aqui. Sinto unção de Deus aqui para ministrar agora na sua vida. Eu quero ministrar na sua vida. Você me permite? Quero ministrar para que você seja um agente de Deus em oração, intercessão e proclamação. Que você seja um homem Bíblia. Que você seja um agente de intercessão que busca os interesses do céu e somente do céu. E não os interesses pessoais de uma denominação ou os interesses pessoais de um indivíduo que busca galgar seus próprios interesses através do seu ventre. Não. Nós oramos para que a graça de Deus tome a nossa nação. Oramos, Senhor Deus, para que a mente das pessoas sejam transformadas. Oramos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforma a mente. Sim, Deus, eu libero uma palavra agora contra todo sofisma, contra todo principado, contra toda potestade. Eu libero uma palavra agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu achar o texto aqui. Eu libero uma palavra sobre a sua vida, meu querido. Que você seja conduzido pelo Espírito Santo. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Olha aqui. Aleluia, achei. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sim, Deus, eu oro para que seja destruído toda a fortaleza da queda, toda a fortaleza da imoralidade, toda a fortaleza da corrupção, toda a fortaleza, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que a tua glória seja apontada agora contra toda a fortaleza, toda a obra do inferno, contra a nossa nação, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos levantamos em oração, Senhor, para que caia as fortalezas da impiedade, para que caia as fortalezas do jugo, para que caia as fortalezas da imoralidade, que caia, Senhor Deus, essa cultura, Senhor Deus, essa cultura revolucionária que tem trabalhado contra a cultura conservadora, destruindo famílias, destruindo escolas, ensinos, destruindo a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que a igreja perca o seu valor, fazendo com que a família perca o seu valor, fazendo com que a criança seja deturpada pelo ensino. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a queda, Senhor, declaramos a
queda dessas potestades, declaramos a queda. Envia teu anjo, envia Miguel agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, das regiões celestiais, e declara, Senhor Deus, a falência dessa cultura revolucionária, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa cultura que trabalha contra os valores, contra as crenças em Deus, que tira o Deus Pai do trono, tenta tirar pelo menos, que tenta tirar o Deus Pai do trono, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. O que é que acontece? Derrubamos, olha isso, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Pesado aqui hoje, viu, gente? O negócio aqui tá estreito. Também falando de jejum, falando de adoração. O que que o diabo... Você acha que o diabo quer você? Não, ele só quer a adoração que você dá para Deus. Você acha que o diabo quer você? O inferno não foi feito para homens, querido. O inferno foi feito para demônios. Foi criado para demônios, né? Os céus foi feito para a glória de Deus, e a terra pertence aos filhos dos homens. Deus te deu um ambiente, não transforma esse ambiente no inferno. Deus te deu um ambiente para administrar pelo Espírito Santo de Deus, não transforma esse ambiente no inferno. Deus nos chamou para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Nós repreendemos agora. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Põe. Isso. Só para quem crê. Quem não crê, irmão, fica esperto aí. Amém. Se você não crê, fica quietinho aí, Deus vai dar graça. Até você, o dia que você entender. Eu declaro sobre a sua mente uma mudança de paradigma, que caia todos os sofismas, que caia todo o altivez, todo o raciocínio caído, que seja agora derramado o sangue da cruz sobre você, que caia da sua vida toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós levamos todo o pensamento cativo agora à obediência de Jesus Cristo, declaramos sobre a sua vida uma obediência sobrenatural a Jesus Cristo. Uma obediência sobrenatural a Jesus Cristo, declaramos sobre você agora. Amém? Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos sobre a sua vida agora o poder do alto, o poder da glória de Deus, invadindo sua casa, invadindo seu ministério, invadindo, sim, nós não vamos perder as famílias. As famílias serão restauradas, filhos restaurados, filhos, a promessa que a Bíblia tem é filhos convertendo ao coração do pai e os pais convertendo ao coração dos filhos. A promessa, não importa que toda doutrina de cultura revolucionária tente destruir a família, importa o que a Bíblia diz, que os pais se converterão aos filhos, os filhos se converterão aos pais, para que Deus não destrua a terra com maldição. Nós declaramos agora, pais, filhos, vocês que estão com mal de seus pais, vocês que não falam com seus pais, vocês que não perdoam seus pais, vocês que odeiam seus pais, nós declaramos agora toda mudança de raciocínio. Volte a honrar seus pais, volte a perdoar seus pais, volte a conversar com seus pais. Nós declaramos sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa praga revolucionária deixe a nossa nação, em nome de Jesus. Ah, mas isso nasceu há muitos anos atrás, lá na escola de Frankfurt. Ei, acorda, Brasil. O que a Bíblia diz é mais importante do que qualquer um pensador diz na Terra. O que Aristóteles falou é muito importante, o que Freud falou é muito importante, o que Karl Marx falou é muito importante. É importante até o sapato apertar, porque quando o sapato apertar, o que é importante é o que Jesus disse, e conhecereis a verdade e ela te libertará. O que Jesus disse, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Amém? É o que Jesus disse, quem crê no seu coração e com a sua boca confessa que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. O que aperta o seu sapato, não adianta você procurar pensadores para ajudar você a resolver os seus problemas emocionais. Sabe quem vai ajudar você a resolver os seus problemas emocionais? É a Bíblia. É
a glória de Deus, é os fundamentos dos oráculos sagrados de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra no seu espírito. Declaramos sobre a sua vida um tempo sobrenatural. Eu estou intercedendo, eu sinto peso nos meus ombros aqui hoje de intercessão. Eu sinto peso na minha cabeça, parece que a cabeça vai cair de cima do pescoço, meu amigo. Não adianta, tem gente que diz, Luiz Hermínio, você não está na linha de frente, você está aí estudando, eu estou na linha de frente, batendo na porta, eu estou na linha de frente, dando uma marretada nas colunas da impiedade, em nome do Senhor Jesus Cristo, nas colunas da imoralidade, nós declaramos, eu estou na linha de frente, amigo. Essa intercessão, às vezes você não entende, você acha que é loucura, mas não é, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no seu espírito e dê glórias a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Proclamamos um tempo novo, amém? Deus vai acabar com todas as nossas opções, porque a sua presença, querido, quando ela reina na sua vida, ela acaba com todas as nossas opções, não tem mais opção, não tem mais caminho alternativo, não tem mais fuga, não tem, porque a santidade de Deus me levou para o lugar nele. Sim, a santidade de Deus me leva para um lugar nele, não tem mais saída para mim e para você. Deus nos chamou para andar com ele, para estar com ele. Glórias a Deus. Sinto o amor de Deus aqui. Sinto a sua santidade nesse lugar. Sinto a sua presença. A sua função é ser um adorador a Deus. Antes de você ser um empresário, você é um adorador. Antes de você ser um doutor, você é um adorador. Antes de você ser um ministro, você é um adorador. O Pai procura os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Receba essa palavra no seu espírito, querido. Receba essa função de Deus na sua vida. Receba essa graça de Deus no seu ministério. Eu sinto o amor de Deus aqui, Micael. Eu sinto. Sinto que hoje é um dia de intercessão. Peso de intercessão. Sinto minha cabeça pesada. Meu coração pesado. Não quero negligenciar a minha tarefa na presença de Deus. Mas hoje eu sinto peso de oração. Eu invoco todos os intercessores. Convoco todos os intercessores dessa nação a orarem e jejuarem. Nós vamos entrar num clamor pelos fundamentos. Um clamor pelos fundamentos. O primeiro jejum foi um jejum para despertar o país. Esse é um jejum para os intercessores. Esse é um jejum para quem tem peso de intercessão no seu espírito. Eu sinto, parece que os meus olhos vão fechar, parece que meus ouvidos vão cair. Eu sinto peso aqui hoje, irmãos. Sinto, e eu sei que isso é a última, é como se fosse a última parede. Tem uma parede que está caindo nesses dias. Uma parede que está caindo nesses dias. Esse espírito de confusão da nossa nação, que se instalou em nossa nação, que se instalou nas igrejas, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Todo o espírito de confusão que tem se instalado no meio do cristianismo, no meio das denominações, no meio dos governos, caia por terra. Todos os interesses partidários caia por terra. Todos os interesses denominacionais caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, coloca as mãos sobre os nervos dessa pessoa. Sim, Deus, coloque as mãos, Senhor Deus, sobre a mente dela, sobre todos os sofismas. Olha, foi só falar essa palavra aqui, hein? De 2 Coríntios capítulo 10. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Derrubamos agora os raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência em Cristo, e estaremos prontos. Quando é que eu estou pronto para punir a desobediência? Quando for cumprida a minha obediência. Quando é cumprida a minha obediência, então eu tenho poder e graça para punir toda a desobediência. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida um tempo de clareza. As letras, olha aqui, eu vou profetizar. As letras das Escrituras vão saltar dentro de você. As letras das Escrituras vão saltar dentro do seu espírito.
Você vai ter graça, sabedoria e entendimento para falar dos oráculos de Deus. Você vai ser uma testemunha viva daquilo que está acontecendo no céu. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus para essas 9, 10 mil pessoas que estão nos assistindo aqui no Instagram e no Facebook. Eu declaro para você que vai assistir esse vídeo depois nos nossos canais. Eu declaro, talvez daqui a um ano você vai assistir isso e ainda vai estar viva essa palavra, porque ela não volta vazia. Nós declaramos sobre a sua vida, querido. Declaramos sobre a sua casa um tempo sobrenatural. Pai, nós pegamos agora, Senhor, endireita, traz um alinhamento, Senhor, entre a cabeça e o corpo de Cristo. Traz um alinhamento, Senhor, entre a cabeça e o corpo de Cristo. Traz um alinhamento, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, sobre a cabeça e sobre o corpo de Cristo. Todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, todo espírito partidarista, todo espírito que vem gerar sofismas na cabeça dos cristãos, nós derrubamos todo o raciocínio e toda a altivez que se levanta contra os princípios de Deus. Tudo que é contra a família caia por terra. Tudo que é contra a educação das nossas crianças acerca da moralidade caia por terra. Tudo que é contra a crença ao cristianismo genuíno, ao evangelho genuíno, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fizemos uma ruptura desse sistema corrupto. Fizemos uma ruptura pelo evangelho de Jesus a esse sistema corrupto. Fizemos uma ruptura em nome de Jesus Cristo. Roma calabassoria andaraia. Querido, são dias de oração. Seja alegre na casa de oração. Seja alegre na casa de oração. Seja alegre na casa de oração. Romica forte. Chora candarala, chora la mandara. Romiava soki andarala, sheki amandoro. Ori andarala. Se alguém traduz essa palavra, receba. Choque temende forque alabashore andarala. Remandarala cachora la mandarala. Choque antoreba vasia mantoregiava sora la mandara. Sim, Senhor. Sobe num querubim. Rasga os céus e desce sobre o Brasil, Senhor. Rasga os céus e desce. O Senhor diz, eu estou descendo. Se prepare para esses dias. A contar de hoje. Comece a separar tempo para Deus nesses dias. Comece a devolver a vida da tenda de Davi. Porque Ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Amém? Nós estamos entrando nesses dias agora, nesse final de semana, em Pentecostes. Choracataralala, tremantorro, a festa das colheitas. Temequeteremandarala, bravassia catorolomonderebassuri andarai. Receba, você vai receber coisas sobrenaturais do Espírito nesses dias. Algumas coisas Deus vai liberar você para falar, algumas coisas Ele não vai liberar você para falar, então seja obediente. Algumas coisas Deus vai dizer o que você pode fazer, algumas coisas você não vai poder fazer, seja obediente, seja obediente. Seja obediente a esses dias ao que o Senhor está fazendo e falando. Amém? Nesses dias, a partir de agora, você vai entrar em lugares sobrenaturais. Quem tem o Espírito, ouça o que o Espírito está dizendo. Nos próximos momentos, nos próximos dias, serão dias sobrenaturais de avivamento pessoal, avivamento na família, avivamento no governo do Brasil, avivamento nas igrejas. Se preparem para os próximos dias. O Espírito está descendo, Ele vai dar uma porção do que Ele vai fazer nos próximos dias. Ele vai dar uma porção do que Ele vai fazer no Brasil nos próximos anos. Amém? Esse é um ano de provas, é um ano de deserto, mas o Senhor está dando o movimento para os próximos anos. É como se Jesus, que fosse cheio do Espírito Santo, fosse levado ao deserto e depois começasse o seu ministério. Se prepare, assim será, Brasil. Se preparem, governos da terra.
Vai vir muita coisa para a luz. Pessoas que estão se escondendo atrás das suas imoralidades, porque Deus não tem problema de perdoar você desde que você busque o perdão. Deus não tem problema de curar seu coração desde que você busque a cura. Deus não tem problema de restaurar a sua moral desde que você busque a Deus. Nos próximos dias vai destampar muitas fossas. Vai vir muita coisa para fora. O limpo vai se limpar mais, como diz as Escrituras, e o sujo vai se sujar mais, mas não vai ficar mais sujo, porque a Deus vai jogar um jato de água em você nesses dias. Se preparem para os próximos dias. Eu termino aqui dizendo, os próximos dias vão determinar coisas sobrenaturais na nossa nação. Dias de Pentecostes estão chegando, vocês vão ver, né? Quando Jesus subiu, ele falou pelo menos para quase 500 pessoas, mas só 120 receberam porque foram diligentes e perseverantes na oração. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, diligente e perseverante na oração. Seja diligente, seja perseverante na oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu declaro um tempo novo sobre o Brasil. A partir de agora, hoje, começa. E final de semana, Pentecostes, se prepare. Vai vir coisas sobrenaturais, vai vir coisas para a luz. Aleluia. Você que é santo, não se preocupe. A santidade do Senhor será expressa na sua vida. Mas você que está preso na imoralidade, preso na corrupção, preso na mentira, preso no engano, você que só ministra as pessoas, não ministra a Deus, cuidado. Seus dias de ministérios estão chegando ao fim. Seus dias de governo estão chegando ao fim. Dá tempo ainda de pedir perdão, dá tempo ainda de consertar as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe. Falo isso em amor. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor continue conduzindo você debaixo de graça. Não espere como Acã para ser descoberto. Diga para Deus quem você é e diga para Deus quem você quer se tornar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.